Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula com o professor Eduardo. No dia de hoje nós vamos falar sobre os óxidos, mais especificamente sobre a definição e sua nomenclatura. Então vamos lá, o que é um óxido? Óxido é toda substância binária em que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Os óxidos têm essa fórmula geral que aqui está. É sempre um elemento que aqui está, seguido de um número ou não, mais oxigênio, seguido de um número ou não. Aqui eu tenho alguns exemplos sobre óxidos. Temos aqui o dióxido de carbono, o trióxido de enxofre, o óxido de ferro 3, o óxido de ferro 2, o óxido de magnésio, o óxido de cálcio. Todos esses são definidos como óxidos, por quê? Porque eles são constituídos por dois elementos e o elemento mais eletronegativo aqui é sempre o oxigênio. Aparentemente aqui eu tenho também um composto que tem tudo para ser classificado como óxido. Por quê? Porque também é uma substância binária, só que o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. E por esse motivo, isso não é classificado como óxido. Bem como esse daqui, ó. Por que isso aqui não é óxido? Por não ser uma substância binária. Isso aqui é uma substância ternária. Então vamos à fórmula geral dos óxidos de metais. Esses óxidos de metais também são chamados de óxidos iônicos. E ele também tem essa fórmula geral que aqui está. Um metal aqui no lugar dessa letra E, com um número aqui ou não, seguido de oxigênio, com um número aqui ou não. Os exemplos são esses aqui, ó. Óxido de ferro 3 e óxido de ferro 2. O que vocês me perguntariam é, por que um único elemento dá dois óxidos diferentes? E a resposta para isso é porque a carga desse ferro aqui é diferente desse outro ferro aqui. Então vamos aqui como fazer essa estrutura que aqui está, essa fórmula que aqui está. Muito bem, esse número 3 aqui, que é a carga desse ferro aqui, ele vem para cá para frente do oxigênio, esse número 2, negativo, que é a carga do oxigênio, vem aqui para frente do ferro. E é por isso que esse óxido de ferro 3 é chamado de óxido de ferro 3 por causa desse número 3, e é por isso que ele tem essa fórmula assim. Já esse outro óxido de ferro aqui é chamado óxido de ferro 2, porque a carga desse ferro aqui é 2+, e a carga do oxigênio, como no caso anterior, é 2-. Daí que tem uma novidade aqui. Quando esses dois números são numericamente iguais, a gente simplesmente omite esses dois números. Por isso que fica assim a fórmula do óxido de ferro 3. Muito bem. Mais um outro exemplo. Aqui tem o óxido de manganês 4. Esse número 4 vem para cá, esse número 2 vem para cá, para frente do manganês, ficando dessa forma que aqui está. Então fica Mn2O4. Ocorre que esse número 2 e esse número 4 são múltiplos, então eu divido tudo por 2. Por isso que ficou aqui assim, ó, MnO2. Agora, como que seria a nomenclatura desses óxidos de metais, também conhecidos como óxidos iônicos? A nomenclatura é o seguinte, é sempre assim, ó, começa com a palavra óxido, de nome do elemento e a valência do elemento quando for necessário. Eu vou colocar aqui para vocês uma série de exemplos e vou explicar esses diferentes exemplos. Então vamos começar aqui, ó, com o óxido de ferro 3. Veja, tem aqui o óxido de ferro 3 porque isso aqui tem número de oxidação ou carga de mais 3. Já esse aqui é óxido de ferro 2 porque a carga disso aqui é mais 2. Veja agora o que acontece com alumínio. O óxido de alumínio também seria óxido de alumínio 3, mas a gente não fala assim por quê? Porque o alumínio só existe a possibilidade de ele ser óxido de carga mais 3. Bem assim é o óxido de magnésio. É chamado de óxido de magnésio somente e não óxido de magnésio 2, porque os óxidos que se formam com magnésio só pode ter carga 2+.
E essa é uma característica dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos. O magnésio é um metal alcalino terroso. E os metais alcalinos terrosos sempre vai ter carga 2+. E por isso nunca vai ser necessário você nomear como óxido de magnésio 2, porque a carga do a carga do magnésio só pode ser 2+. A mesma coisa acontece com os óxidos dos elementos, os metais, melhor dizendo, os metais da família número 1, os metais alcalinos. Todos eles vão ter sempre a fórmula metal alcalino número 2 acompanhado de oxigênio, porque todos os metais alcalinos sempre vai ter carga +1. Agora vamos ao cobre. Aqui tem escrito assim, ó, óxido de cobre 2, porque esse cobre é 2+. Esse aqui é óxido de cobre 1, porque o cobre aqui tem carga 1+. Esse aqui é óxido de manganês 7, porque esse manganês tem carga +7. Esse aqui é óxido de cromo 6, porque isso aqui tem carga +6. E aqui, ó, óxido de chumbo 4, óxido de chumbo 2. A pergunta é, como que eu vou saber qual vai ser essas cargas que aqui tem? Como que eu vou saber disso? Bom, você vai saber da seguinte maneira. Existe uma regrinha que eu coloco aqui em vermelho. Qual é a regra? Quando aqui não aparecer nenhum número e aqui não aparecer nenhum número, é porque esse metal aqui tem carga 2+. Quando aqui aparecer o número 2 e aqui não aparecer nenhum número, é porque esse metal sempre vai ter carga +1. Quando aqui aparecer o número 2, veja, tem que aparecer o número 2. E aqui aparecer qualquer número, esse qualquer número vai ser referente à carga do metal. Veja aqui, ó, aqui apareceu a carga 7, é porque esse metal é 7+. Se aqui aparecer a carga 6, é porque esse metal é 6+. Se aqui aparecer a carga 5, é porque aqui esse metal tem carga 5+. Agora olha para esse caso aqui, veja, é diferente disso, diferente disso. Se aqui não aparecer número e aqui aparecer um número, é porque esse metal tem carga o dobro desse número que aparecer aqui. Por exemplo, aqui está 3, então ali é +6, ou 6+. Se aqui aparecer 4, aqui é 8+. Se aqui aparecer 5, aí aqui vai ser 10+. Se aqui aparecer 2, como é esse exemplo aqui, é porque o chumbo é 4+. Ok, agora existe uma outra nomenclatura para óxidos de não metais. Como seria esses óxidos de não metais e também assim chamado, ó, óxidos óxidos moleculares? Então seria assim, ó. Tem um prefixo numeral que pode ser mono, di, tri, tetra, penta e assim por diante. Aí vem óxido de, aí tem outro prefixo aqui numeral, mono, di, tri, tetra e enfim, e nome do elemento. Veja os exemplos. Aqui eu coloquei 3 exemplos, mais 3 exemplos aqui. Veja aqui, ó. Isso aqui é dióxido de carbono. Poderia ser chamado dióxido de monocarbono? Poderia, mas não é tão usual assim. Trióxido de enxofre. Poderia ser trióxido de monoenxofre? Poderia, mas não é comum. E esse aqui, como é que fica? Como só tem um oxigênio, é monóxido de nitrogênio. Já esse aqui tem 5 oxigênios e 2 nitrogênios. Então fica assim, ó, pentóxido de dinitrogênio. Veja bem, quando só tem um elemento, como é esse caso aqui e esse caso aqui, eu não preciso usar o prefixo mono. Mas quando tiver 2 elementos aqui ligados ao oxigênio, quando tiver esses 2 elementos, aí sim eu preciso usar o prefixo numeral, di. Igual esse caso aqui, ó, trióxido de difósforo. Olha para esse caso, monóxido de dinitrogênio. E é isso aí que eu queria falar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like no vídeo. Se gostaram da aula, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até mais.